programa Mercado e Ação de hoje recebe o delegado Luciano Peringer, ou Peringer? Peringer, titular da Delegacia de Roubos, Furtos de Veículos, e que também participou do grupo de trabalho que acabou por regrar os desmanches de automóveis, em alguns locais conhecido por roubaltos até, que vai ser a nossa pauta de hoje. E o nosso amigo Coronel Stocker, Paulo Moacir Stocker dos Santos, mas conhecido Coronel Stocker, né? Que é o subcomandante-geral da Brigada Militar, que é o lado mais operacional da Brigada Militar, do comando da Brigada, né? Sejam bem-vindos ao nosso programa. Antes de abordar exatamente a questão dos desmanches de veículos, delegado, qual é a diferença entre roubo e furto? O crime de furto, ele é sem violência ou grave ameaça. Já o crime de roubo, ele demanda uma violência ou grave ameaça contra a vítima. Quando o ladrão chega e aborda a vítima... Sim, quando ele, mediante violência ou grave ameaça, utilizando uma faca ou um instrumento, qualquer instrumento que ameace a integridade física da vítima, configura um roubo. Mesmo que ele não tenha, mas que ele demonstre que está portando alguma arma que pode vir a criar uma lesão na vítima, já configura um roubo. O furto não. A vítima nem sempre a vítima não vai verificar quando o indivíduo está agindo. Vai buscar o automóvel e já era. É. Delegado, perguntar aqui para o coronel. A Brigada Militar, ela, na rua, ela tem uma posição muito mais ostensiva, a Polícia Civil mais investigativa. Qual é o tipo de relato mais comum? É roubo ou furto? Hoje está sendo roubo. Roubo? Infelizmente, que é mais preocupante para a corporação hoje o roubo, porque tem exatamente a ameaça às vítimas, né? O risco do latrocínio em função de alguma resistência, né? Com relação ao furto. Mas o roubo ainda está em números superiores ao furto. O furto hoje no Rio Grande do Sul como um todo, ele está muito parecido com o mesmo número do ano passado. Já o roubo já teve um aumento aí na ordem de 25% a 30%, vão fechar o ano. Isso é bem significativo, né? São números altos. Eu não sei se nós teríamos, porque a gente não combina para vir aqui fazer a conversa, mas nós temos o impacto econômico na economia do furto de automóvel, ou do que essa indústria cria, porque isso aqui é uma indústria de fornecimento de peças, de prestador de serviço para assaltos, enfim. Nós temos alguma dimensão disto? Não temos, né? O cálculo da perda para o Estado ou mesmo individual, nós não temos esse número. Porém, nós temos também um número grande de roubo e furto de veículos. Em contrapartida, temos um número de recuperação também elevado. Porque muitas vezes o roubo e o furto são feitos para subsidiar uma ação criminosa, seja de um outro assalto, de um sequestro, enfim, de uma outra ação criminosa. Ele realizou aquela operação, abandona o carro e a brigada logo em seguida, ou durante esse processo de secundário de roubo e assalto, coisa semelhante, a brigada pode também interceptar. Então, há um número muito elevado de recuperação de veículos, tanto furtado como roubado. Delegado, desses rastreadores que são colocados nos automóveis, a gente ouve falar que o pessoal rouba, deixa um pouquinho para ver se ninguém aparece pelo rastreador, e parece-me que muitos são recuperados nessa nesse fase. meio tempo, com certeza, os rastreadores auxiliam na recuperação dos veículos. Hoje, as polícias conseguem recuperar, em termos de 60%, os veículos que são furtados, roubados, né? Em termos gerais. Normalmente, quando ocorre um crime, principalmente o roubo ou furto, eles subtraem, e cerca de 2 quilômetros, normalmente, é o perímetro que eles abandonam esse veículo para, supostamente, dar um tempo nesse veículo. Depois, posteriormente, um dia posterior, eles vão e movimentam se é o interesse deles em utilizar para outro fim ou dar uma destinação de clonagem, desmanche nesse veículo. Esse setor, ele opera sob encomenda? Ou eu olho um carro de, pô, que bonito, vou roubar este? Depende do tipo de ação. Se ele vai usar para uma ação criminosa, geralmente ele vai se adequar à sua operação. Geralmente são carros leves, ágeis, potentes, 4 portas para ter mais agilidade da sua própria quadrilha, né? Então, ou se for alguma encomenda, até mesmo para revenda. Tem muitos carros hoje clonados, tem carros aí que são colocados para desmanches,
para venda de peça, enfim, tem vários setores do crime pelo qual ele vai caracterizar. E muitos deles, inclusive, pela facilidade que o próprio automóvel, pelo modelo do automóvel, facilita pelo roubo ou furto. Delegado, um tempo atrás eu estive conversando aqui no programa com um pessoal de seguradora e eles comentaram que, no caso dos desmanches e do fornecimento de peças e acessórios, que é o que nós vamos entrar de fato agora, quanto mais comum, quanto mais popular, não no sentido de popular preço, e sim no sentido da plataforma servir a vários automóveis, como o Gol serve para Saveiro e serve para vários outros, parece-me que até o Fox também é uma parte, quanto mais mercado tiver aquela peça, mais é objeto de interesse do desmanche. Sim, isso procede. Normalmente os carros que têm mais incidência de furto ou roubo, principalmente o roubo, na verdade, são veículos mais populares, carros populares, bem como carros que têm grande tiragem, grandes vendas, como carros frotistas também. Esses são os veículos que mais são subtraídos para o fim do desmanche. O senhor participou, pelo que me consta, de um grupo de trabalho que montou esse regramento novo para os... Como é que a gente chama? É desmanche? É o nome? Desmanche, é Centro de Veicular de Desmanche, é o CDV. Podia falar um pouquinho de como ele era e como ele será agora com a nova legislação? Antes até então, as regras não existiam, o governo federal criou uma lei, aprovou uma lei federal regulamentando esses desmanches em razão da constante incidência dos números elevados de furto e roubo de veículos. A partir dessa lei federal, que é uma lei geral, o Estado teria que regulamentar essa lei, ou seja, no jargão, explicar essa lei, para ela ser colocada em prática. O governador, preocupado com essa situação dos altos índices de crimes vinculados ao furto e roubo de veículos, ele assumiu e já determinou que fosse regulamentada essa lei federal. Então foi isso, o governador agora, semana passada, sancionou a lei estadual e agora, para incidir, só está aguardando um convênio com uma empresa para que essa empresa ela seja responsável pela coleta dos materiais, fotografar e destruir esses... O que é a coleta dos materiais? Quando antigamente as polícias chegavam numa autopeças e ela não tendo o certificado de baixa do veículo, a origem lícita das peças ou não, a polícia não podia apreender, porque não tinha nada ilícito ali. Se tu não comprovasse, não achasse alguma peça com uma numeração que batesse num carro em ocorrência de furto e roubo, ou mesmo se não tivesse alguma daquelas partes veiculares que são obrigadas a ter numeração identificadora suprimida, a polícia não poderia apreender aquelas peças. Hoje não. Com a aprovação dessa lei, não tendo origem, ele não comprovando a origem lícita dessas peças, tudo é imediatamente apreendido, essa empresa vai removê-las, vai fotografar, pesar e incinerar imediatamente. Esse proprietário dessa autopeças vai ter 5 dias para contestar essa... Mas perde igual. Perde igual. Posteriormente, ele vai ser, eventualmente, se ele ganhar, ele vai ser indenizado por preço de sucata e não por preço de peça. Peso de ferro fundido. Isto mesmo. Parece bem interessante. Coronel, antes da sua opinião, vamos chamar o nosso quadro de crianças desaparecidas. Nós temos convênio com a Secretaria de Segurança Pública, com o DECA, Delegacia Especializada da Criança e Adolescente. Coronel, a sua opinião sobre o significado do que o delegado falou na rua, na prática, no roubo e no furto? A prática ela vai dar uma agilidade na fiscalização. Como ocorria até 2007, a fiscalização praticamente não existia. Simplesmente era dado um alvará
para ele comercializar peças usadas. A partir de 2007 saiu a lei federal e a partir dali o Estado começou então a realizar um estudo. E ele realmente começou a botar em prática o Detran em 2011, quando então o Detran começou a fazer o cadastramento das empresas, começaram então as empresas a se preocupar com a forma a se adaptar à lei. Separar os bons dos ruins. Com isso, nós chegamos no final e agora com essa lei de 2014, que prevê que todas as empresas têm que ser realmente dentro do registro determinado pela lei, com todos os padrões de exigência, tanto na área ambiental, enfim, todo o processo. Hoje nós temos só no Estado número de 1.300 desmanches irregulares, clandestinos. Hoje não tem 220 hoje homologados e registrados conforme determina a lei e no máximo 120 processos de regulamentação da nova coisa. O que acontece? Os desmanches, até o ano passado, digamos assim, a brigada chegava no local, constatava várias peças, encontrava várias peças, não encontrava uma peça que tivesse uma numeração que pudesse jogar ou comprovar que estava... rastrear exatamente aquela peça, e simplesmente ele apresentava uma quantidade enorme de compras de peças, de lotes de peças, de leilões ou de veículos para desmanche, que foram desmanchados, enfim, e que ele jogava como se tudo aquilo ali fosse dentro daquelas notas. Ou seja, não tinha exatamente como identificar peça por peça. Hoje não. Hoje, obrigatoriamente, ele tem que mostrar a origem de peça por peça dentro de um registro, de uma etiqueta, dizendo este alternador ou esta carburador pertence ao carro tal, placa tal, número tal, que deu baixa no sistema, porque hoje, antes de ele desmanchar qualquer veículo, ele tem que estar fora do sistema do Detran, ele tem que estar dado baixa, ele não pode estar rodando para transformar num carro futuro para recuperação, então é um carro que deixa de existir para depois desmanchar. Partindo da informação anterior que foi falado, de que em torno de 60% dos veículos eram recuperados, então eu parto do suposto que 40% vão para desmanche. Não só desmanche e clonagem. Hoje também a clonagem tem sido muito contumaz. Quantos por cento, mais ou menos, seria? 10% vai para clonagem? Será Não, que tanto? Hoje já subiu um pouco esse patamar. Hoje o que acontece? Hoje nós verificamos que carros que têm um valor de 50 mil estão sendo vendidos por 10 mil, 5 mil, até 2 mil reais, dependendo do tipo de clonagem. Se a alteração simplesmente de placa e vidro, 2 mil a pessoa compra. E às vezes com aquela intenção de andar com num carro num elevado valor e não tendo condições, a pessoa adquire aquele veículo por baixo custo, até acabar sendo preso pela polícia. Pequeno intervalo, retornamos adiante e vamos avaliar a redução disto na rua, do crime na rua. Retornamos num instante.